E aí, pessoal, beleza? Bem, fomos instruídos pelo nosso professor Cláudio a estar falando um pouco sobre uma linguagem de programação um tanto estranha, um pouco desconhecida, mas muito poderosa. É a chamada Prolog. Ela teve sua invenção lá em 1972 na França, na Universidade de Marseille. Essa linguagem de desenvolvimento prático, ela foi baseada na ideia do raciocínio automático e dedutivo. Ela possibilitou a interpretação de fórmulas através de um modo em que a conclusão lógica pudesse ser alcançada. Os elementos básicos da linguagem Prolog são herdados da lógica de predicados, que são eles fatos, regras e consultas. O Prolog, ao contrário de outras linguagens, ela não é uma linguagem imperativa, ou seja, que você dá ordem ao seu computador, mas ela é do tipo declarativa, na qual você diz para o computador como é o problema e o seu programa deve resolver. Um programa Prolog é, na verdade, um conjunto de fatos, predicados e regras de derivação lógica. Uma execução de um programa é, na verdade, uma prova do teorema, iniciado por uma consulta. Bem, pessoal, para fixar melhor o conteúdo, então vamos fazer um exemplo aqui para que a gente possa entender. Eu uso esse programa aqui, Prolog, foi um dos que eu mais achei vídeo na internet e achei a interação dele melhor. Bem, a primeira janela que aparece é essa aqui, onde você vai fazer as suas consultas, e você vai agora abrir um novo arquivo que você coloca como se fosse o banco de dados. Eu não sei se foi errado, mas parece que eu achei ele um pouquinho parecido com o banco de dados, porque ele faz muitas consultas. Você vai em File e New e bora lá. Eu vou criar aqui o arquivo com o nome Adão. Como já tem ali, já vai substituir. Bem, e vou apagar esse que eu já tinha escrito. Beleza. Então, os elementos básicos da linguagem Prolog são herdados da lógica de predicados. Esses elementos são fatos, regras e consulta. Os fatos, eles servem para estabelecer um relacionamento existente entre objetos de um determinado contexto de discurso. Por exemplo, num contexto bíblico. Vamos fazer um exemplo aí como se que Adão é pai de Caim. O fato existente nessa citação é que Adão é pai de Caim. Vai ser esse o fato, pai. E um fato que estabelece que Adão é pai de Caim, ou seja, que a relação pai existe entre os objetos denominados Adão e Caim. Em Prolog, os identificadores de relacionamento são denominados predicados e identificadores de objetos são denominados átomos. Tanto predicados quanto átomos devem iniciar com letra minúscula. Bem, vai em File, New, vai abrir um novo arquivo e OK. Então vamos lá. O fato pai, ele vai estar dizendo que esses dois objetos têm essa relação, que Adão é pai de Caim. E também Adão é pai de Abel, Adão é pai de Sete e Sete é pai de Enos. Beleza? Então, para recuperar a informação desse programa lógico, vamos usar as consultas. Uma consulta pergunta se um determinado relacionamento existe entre objetos. Por exemplo, a consulta. Aí você vem aqui no compile buffer, né? Ele vai estar compilando. Assim que ele compilar, vai aparecer uma mensagenzinha verde aqui nessa linha. Pronto, compilou. Bem, agora vamos fazer a consulta. Vamos ver se Adão é pai de Caim. Aí tem que apertar a tecla para baixo. Prontinho. Pai. Vamos ver se existe o fato pai entre os objetos Adão e Caim. Entre outras palavras, vamos ver se Adão é pai de Caim. Interessante. Ele retornou para mim que sim, true, que existe essa relação entre Adão e Caim, que Adão é o pai de Caim. Então, a gente bora fazer outra consulta aqui agora. Vamos ver se Adão é pai de Sete. Vamos ver se existe o fato pai entre Adão e Sete. Eu esqueci o ponto. Então, existe. Adão é pai de Sete, né? Agora vamos ver se Adão ele é pai de Enos. Bugou. Não é. Não existe a relação
o fato pai entre Adão e Enos. Entendido? Bem, na verdade, o que aconteceu aí? Pergunta se a relação pai vale para os objetos Adão e Caim. Ou, em outras palavras, pergunta se Adão é pai de Caim. Então, dados os fatos estabelecidos, a resposta a essa consulta será true. Sintaticamente, fatos e consultas são muito similares. A diferença é que os fatos são agrupados no arquivo que constitui o programa, aquele que a gente digitou, esse aqui, ó. Enquanto as consultas são as sentenças digitadas no prompt do interpretador Prolog. Responder a uma consulta com relação a um determinado programa correspondente a determinar se a consulta é uma consulta lógica desse programa, ou seja, se a consulta pode ser deduzida dos fatos expressos no programa. Traduzindo, a gente, quando digita essa sentença, a gente está perguntando para o nosso programa se existe ou não, simulando um pouquinho mais a inteligência artificial. Outra consulta que podemos fazer é saber quem é o pai de Abel. Ou seja, vamos colocar aqui pai, é o fato, né? Vamos colocar aqui x. Lembrando que o x aqui é um x maiúsculo, porque é variável, né? Já os outros não. E perguntar se ele é pai de Abel. Vamos ver a resposta. Ele está dizendo que Adão é o pai de que x é igual a Adão, ou seja, que o pai de Abel é Adão. Entendeu? É como se ele fosse pegar seus fatos, comparasse e falar, não, o pai de Abel é Adão. Agora vamos ver quem são os filhos de Adão. Então vamos lá, o fato pai. Vamos perguntar quem são os filhos de Adão. Então o que ele vai fazer? Ele vai atribuir valores a x que satisfaçam essa condição. Sempre lembrando do ponto. Ele diz que Caim é filho de Adão, Abel é filho de Adão e Sete é filho de Adão. E já finaliza. Então são esses três os filhos dele. Uma consulta com variável pode ter mais de uma resposta, que foi o nosso caso, né? Nesse caso, o sistema apresentará a primeira resposta e ficará aguardando até que seja pressionado o Enter, que termina a consulta, ou o ponto e vírgula, que faz com que a próxima resposta possível, se houver, seja apresentada. Agora tem uma coisa interessante, vamos falar um pouquinho sobre variável compartilhada. Suponha que desejamos consultar nesse programa que ele descubra quem é o avô de Enos. Nesse caso, como relação avô não foi diretamente definida nesse programa, teríamos que fazer da seguinte forma: quem é o pai do pai de Enos? Então, como o pai de Enos não foi conhecido a priori, a consulta correspondente a essa pergunta tem dois objetivos. Primeiro, descobrir quem é o pai de Enos, digamos que seja y, e depois descobrir quem é o pai de y. Bora lá. Então, vamos ver o fato pai. Vamos descobrir quem é o pai de Enos e atribuir a y. E depois, vamos ver quem é o pai de atribuir um valor a x daquele resultado que nós achamos ali em y. E vamos ver. X, y, então o pai de Enos é 7 e o pai de 7 é Adão. Para responder essa consulta, primeiro o sistema resolve o seguinte: quem é o pai de Enos? E coloca na variável y, que foi deduzido o valor de 7. Em seguida, ele substitui y por 7 no segundo objetivo. O sistema resolve quem é o pai de 7, obtendo x igual a Adão, ou seja, Adão é o pai de 7. Nessa consulta, dizemos que a variável y é compartilhada pelos objetivos pai de Enos guardando em y e pai de y guardando em x. Variáveis compartilhadas são úteis porque nos permitem estabelecer restrições entre objetivos distintos.